Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Obrigado a todos que têm me ajudado, deixando like, compartilhando, comentando ou comprando o meu e-book, O Karatê Além da Luta, ou camisetas no meu site. A ajuda, sendo de coração, sempre ajuda muito. Grato a todos. O melhor de tudo é ter vocês aqui acompanhando os vídeos e conteúdos em áudio. A quem tiver interesse no e-book ou em visitar o site, deixarei o link na descrição do vídeo e nos card. Agora vamos para o conteúdo de hoje? Quando você entra em um dojo de karatê pela primeira vez, é normal ficar impressionado. Você vê a força dos golpes, a velocidade dos movimentos, a precisão dos katas. É uma energia que contagia. Muita gente acredita que ser um bom karateka é sobre ser o mais forte ou o mais rápido. Mas hoje, quero te contar um segredo que os grandes mestres nos ensinaram. O verdadeiro poder do karatê não está apenas nos músculos ou na técnica perfeita. Ele está em um lugar muito mais profundo. Ele está no equilíbrio. No equilíbrio entre três pilares que formam a base de tudo. Esse conceito tem um nome, Shin Gi Tai. Guarde bem essas três palavras. Elas são a chave para entender o verdadeiro caminho do karatê. Shin Gi Tai é uma ideia que vem lá do Japão antigo, dos samurais. Ela nos ensina que para atingir a maestria em qualquer coisa, precisamos unir três elementos: a mente, a técnica e o corpo. Pense nisso como um tripé. Se uma das pernas for mais curta ou mais fraca, o tripé todo desaba. No karatê, é exatamente a mesma coisa. Não adianta ter um corpo forte se a sua mente está distraída. Não adianta ter uma técnica linda se seu corpo não aguenta o esforço. E não adianta ter uma mente focada se você não sabe como executar o movimento. O verdadeiro karateka é aquele que busca, todos os dias, fortalecer e unir essas três partes. É uma jornada para a vida toda. Muitas vezes, a gente se preocupa demais com o que é visível. Queremos o soco mais forte, o chute mais alto. É natural. Mas o Karatê Shotokan, a arte que praticamos, nos convida a olhar para dentro. O mestre Gichin Funakoshi, o pai do Karatê moderno, sempre dizia que o objetivo principal do Karatê não é a vitória ou a derrota. É o aperfeiçoamento do caráter de quem o pratica. E como a gente faz isso? Exatamente através da busca pelo Shin Gi Tai. É um convite para você se conhecer melhor, para entender suas fraquezas e suas forças, para aprender a controlar seus impulsos e a focar sua energia. O karatê é muito mais do que uma luta. É uma ferramenta de autoconhecimento. Então, antes de mergulharmos em cada um desses conceitos, quero que você pense nisso. O kimono branco que vestimos, o Karate Gi, simboliza a pureza de intenção com que devemos treinar. Não para sermos melhores que os outros, mas para sermos melhores que nós mesmos, a cada dia. O caminho do verdadeiro karateka é uma busca constante por esse equilíbrio. É entender que a força bruta, sozinha, é vazia. A verdadeira força nasce da harmonia entre a mente que planeja, a técnica que executa e o corpo que sustenta. Essa é a essência do Budô, o caminho do guerreiro. E é a lição mais valiosa que o karatê pode nos dar. Uma lição para o dojo e para a vida. Vamos começar pelo começo de tudo, pela fonte de onde nasce cada movimento. Vamos falar sobre Shin. Shin, em japonês, significa mente, coração, espírito. É a parte invisível do karatê, mas talvez a mais poderosa. Shin é a sua intenção, é a sua coragem, é a sua calma no meio da tempestade, é a sua determinação para não desistir, mesmo quando o treino está difícil e o corpo cansado. Sem Shin, um golpe é apenas um movimento vazio. Com Shin, um simples soco carrega toda a sua energia, todo o seu foco. É o espírito que transforma um gesto mecânico em uma expressão de arte marcial. É o que dá vida à técnica. Imagine um momento de grande pressão. Pode ser um exame de faixa ou uma competição importante. Seu coração acelera, suas mãos suam.
a dúvida aparece. É aqui que o Shin entra em ação. Treinar o Shin é aprender a controlar essas emoções. É desenvolver um estado de mente que os japoneses chamam de Mushin, ou mente sem mente. Não é não pensar em nada. É estar tão presente, tão focado no agora, que não há espaço para o medo ou a distração. Sua mente fica clara como um lago calmo. Você não reage por pânico, mas por instinto treinado. Você vê tudo com clareza. Esse é o poder de um espírito forte e sereno. No dojo, treinamos o Shin de várias formas. Quando fazemos mokuso, a meditação no início e no fim da aula, estamos acalmando a mente. Estamos deixando os problemas do dia a dia do lado de fora. Quando repetimos um movimento dezenas, centenas de vezes, não estamos só treinando o músculo. Estamos treinando a paciência, a disciplina, a persistência. Cada kiai, aquele grito forte que damos, não é só para assustar o oponente. É para externalizar nossa energia, para unir nossa força interior com a ação física. É uma explosão de espírito. Treinar o Shin é fortalecer o caráter. É aprender a ter respeito, humildade e autocontrole. E o mais incrível é que esse espírito forte não fica no dojo. Você o leva para a vida. Quando você tem um desafio no trabalho, uma decisão difícil para tomar, você acessa essa mesma calma, essa mesma clareza mental. Você aprende a não se desesperar, a respirar fundo e a encontrar a melhor solução. O Shin treinado no karatê te dá resiliência. Te ensina a encarar os obstáculos da vida não como muros, mas como degraus para o seu crescimento. É por isso que dizemos que o karatê forma o caráter, porque ele fortalece o seu espírito, a sua mente. E uma mente forte pode mover montanhas. Agora que entendemos a importância do espírito, vamos falar da ferramenta. A forma como expressamos essa vontade no mundo. Vamos falar sobre Gi. Gi significa técnica, habilidade. No karatê, Gi é o nosso vocabulário. São os socos, os tsuki, as defesas, os uki, os chutes, os jeri, as posturas, os dachi. É a forma correta de executar cada movimento. É a busca pela perfeição em cada detalhe. A técnica é a ponte entre a nossa mente, o Shin e o nosso corpo, o Tai. É através da Ji que a nossa intenção se torna uma ação concreta, eficaz e bonita de se ver. Uma técnica apurada é como uma caneta afiada na mão de um grande escritor. Muitas pessoas pensam que técnica é apenas decorar uma sequência de movimentos. Mas é muito mais do que isso. Ji é sobre entender os princípios por trás de cada ação. Por que giramos o quadril para dar um soco? Para gerar mais potência. Por que mantemos a postura baixa? Para ter mais estabilidade. Por que defendemos de uma certa maneira? Para desviar a força do oponente da forma mais eficiente. Treinar a Ji é um estudo constante de biomecânica, de física, de estratégia. É transformar o nosso corpo em uma ferramenta inteligente. É fazer com que cada movimento tenha um propósito claro. Não há espaço para o desperdício de energia. No treino diário, a busca pela Ji é incansável. Começa no Kihon, o treinamento dos fundamentos. Repetimos, repetimos e repetimos. Cada repetição não é para ser igual à anterior. É para ser um pouco melhor, um pouco mais precisa, um pouco mais eficiente. Depois, aplicamos essa técnica nos katas, as sequências de movimentos que são a alma do karatê. O kata é uma biblioteca de técnicas, uma luta imaginária onde polimos cada detalhe. E, finalmente, testamos nossa Ji no kumite, o combate. É no kumite que vemos se a nossa técnica realmente funciona sob pressão, em tempo real. É o teste final da nossa habilidade. Mas a beleza da Ji é que ela nos ensina sobre a busca pela excelência em tudo. Quando você se dedica a aprimorar um soco por meses, anos, você aprende o valor do trabalho duro e da atenção aos detalhes. E essa mentalidade você leva para fora do dojo. No seu trabalho,
você vai querer entregar um projeto com a mesma precisão que executa um kata. Nos seus estudos, você vai buscar o mesmo entendimento profundo que busca em cada técnica do karatê. A Ji nos ensina que qualquer coisa que vale a pena ser feita, vale a pena ser bem feita. É o caminho do artesão. É o orgulho de fazer o seu melhor. Sempre. Já falamos da mente que comanda e da técnica que executa. Agora, precisamos falar do veículo, da máquina que torna tudo isso possível. Vamos falar sobre Tai. Tai significa corpo. É o nosso templo. É a nossa ferramenta física. No karatê, o corpo precisa ser forte, flexível, resistente e rápido. É ele que vai sustentar a longa jornada de treinamento. É ele que vai expressar a força da nossa mente e a precisão da nossa técnica. Um corpo fraco ou mal cuidado não consegue executar a vontade do espírito, não importa quão forte ele seja. Cuidar do Tai é uma parte essencial e inseparável da prática do karatê. O treinamento do Tai no karatê é completo. Ele desenvolve todas as capacidades físicas. O treino de Kihon e Kata constrói força e resistência nas pernas, no abdômen, nas costas. A repetição dos movimentos cria memória muscular, fazendo com que o corpo responda de forma quase automática. Os exercícios de flexibilidade nos permitem ter uma maior amplitude de movimento para chutes mais altos e posturas mais baixas. O treino de Kumite desenvolve a nossa velocidade de reação, o nosso tempo de resposta, a nossa agilidade. O karatê esculpe o corpo, tornando-o forte sem ser pesado, ágil sem ser frágil. É a busca por um corpo funcional, pronto para a ação. Mas treinar o Tai vai além do esforço físico dentro do dojo. Envolve também o cuidado fora dele. O descanso é tão importante quanto o treino. É durante o sono que os nossos músculos se recuperam e se fortalecem. A alimentação é o nosso combustível. Um karateka aprende que precisa nutrir seu corpo com alimentos saudáveis para ter energia para os treinos e para a vida. É entender que nosso corpo é um reflexo dos nossos hábitos. Cuidar do Tai é uma demonstração de respeito por essa ferramenta incrível que nos foi dada. É uma responsabilidade que todo praticante de karatê deve ter. O desenvolvimento do Tai nos ensina sobre superação. No começo, o corpo dói. Os músculos reclamam. Você acha que não vai aguentar, mas você persiste. E pouco a pouco, o corpo se adapta. Fica mais forte. O que antes era impossível, se torna fácil. Essa experiência é transformadora. Você aprende a ouvir o seu corpo, a entender os seus limites, mas também a desafiá-los de forma inteligente. Você descobre uma força que não sabia que tinha. E essa confiança no seu próprio corpo, na sua própria capacidade de aguentar e superar, é uma das maiores conquistas que o karatê pode te proporcionar. É a base física sobre a qual todo o resto é construído. Agora que conhecemos cada um dos três pilares, Shin, Ji e Tai, a pergunta mais importante é: eles podem existir sozinhos? A resposta é um sonoro não. A verdadeira magia, o verdadeiro poder do karatê, só acontece quando esses três elementos se tornam um só. Shin e Tai não é uma soma, é uma multiplicação. Eles se potencializam. A união deles cria algo muito maior do que as partes separadas. Um não funciona sem o outro. Eles são como os fios de uma corda, separados, são frágeis, trançados juntos, podem suportar um peso enorme. É a busca por essa unidade que define a jornada do karateka. Pense em um praticante que foca apenas no Tai, no corpo. Ele pode ser muito forte, ter músculos impressionantes, aguentar horas de treino pesado, mas sem Ji, sua técnica será grosseira, ineficiente. Ele vai usar a força bruta, se cansar rápido e se machucar com facilidade. Sem Shin, sua mente será fraca. Ele pode ser forte, mas se for provocado, perderá o controle. Ele pode ter um corpo de gigante, mas um espírito frágil, que desiste no primeiro obstáculo real. Ele tem a carcaça de um carro de corrida,
mas sem um piloto e sem o conhecimento de como dirigir. É uma força sem direção. Agora, imagine alguém que só foca na Ji, na técnica. Seus movimentos são bonitos, perfeitos, plásticos, como uma dança. Ele conhece cada detalhe do kata. Mas sem Tai, seu corpo não tem a força ou a resistência para aplicar essa técnica com potência. Seus golpes são bonitos, mas não têm impacto. Seu corpo cansa rápido. Sem Shin, sua técnica é vazia. Ele executa o movimento, mas sem espírito, sem intenção, sem Kimi, o foco de energia. É como um ator que decorou as falas, mas não sente a emoção do personagem. A técnica dele é uma casca vazia, bonita por fora, mas sem alma por dentro. Por fim, pense em alguém que só desenvolve o Shin, o espírito. Ele pode ser calmo, focado, um mestre da meditação, ter uma força de vontade de ferro, mas sem o corpo, o Tai, e a técnica, o Ji. Como ele vai expressar essa força no mundo físico? É como um general brilhante que tem um plano de batalha perfeito, mas não tem um exército para executar, nem armas para lutar. Sua intenção é pura, sua vontade é forte, mas ele não tem as ferramentas para transformar essa vontade em ação. A união de Shin e Tai é a única forma de ser completo. É quando a mente quer, o Shin, a técnica sabe como fazer, o Gi, e o corpo pode executar, o Tai. Essa é a perfeição que buscamos. Mas como essa união de Shin e Tai acontece na prática? Onde a gente vê isso no dia a dia do dojo? A resposta é em tudo. Desde o momento em que você amarra sua faixa até o último comprimento. O dojo é o nosso laboratório para forjar essa união. Cada exercício, cada repetição, é uma oportunidade de conectar mente, técnica e corpo. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo. É uma construção diária. E o sensei, o professor, é o nosso guia nessa construção. Ele nos corrige, nos incentiva e nos mostra o caminho para que esses três elementos comecem a trabalhar em harmonia. Vamos pegar o treino mais básico, o Kihon, a repetição dos fundamentos. Você está lá, na fila, executando um soco direto, o Oizuki. O Tai está presente. Seu corpo precisa estar na postura correta, o Zenkutsu Dachi, com os joelhos flexionados, o quadril encaixado, gerando força do chão. A Ji está presente. A técnica do soco precisa ser perfeita, o punho girando no final, o outro braço puxando para trás, o Ikichi, o ombro relaxado, e o Shin. O Shin é o foco absoluto em cada um desses detalhes. É a mente que comanda o corpo. É a determinação para fazer o 100º soco com a mesma qualidade do primeiro. É o Ki que explode no momento do impacto, unindo toda a sua energia. Ali, naquele simples soco, Shin, Gi e Tai se encontram. Agora, vamos para o Kata. O Kata é o poema do Karatê. É onde a união de Shin, Gi e Tai se torna arte. O corpo, o Tai, precisa de força para os movimentos rápidos, de equilíbrio para as posturas lentas e de resistência para completar o kata inteiro sem perder o fôlego. A técnica, o Ji, precisa ser impecável, cada movimento executado com precisão, ritmo e aplicação correta. Mas o que dá vida ao kata é o Shin, é a mente que visualiza os oponentes. É o espírito que expressa a intensidade de cada defesa e de cada ataque. Um kata sem Shin é só ginástica. Um kata com Shin e Tai é uma meditação em movimento, uma demonstração de maestria. Finalmente, no kumite, o combate, a união precisa ser instantânea. Não há tempo para pensar. O corpo, o Tai, precisa estar condicionado para aguentar o ritmo da luta. A técnica, o Ji, precisa ser aplicada no tempo certo, na distância certa. E o Shin é o que comanda tudo. É a mente calma, o Mushin, que lê o oponente, que vê as aberturas, que controla o medo e a adrenalina. É o espírito de luta, o Zanshin, a atenção contínua mesmo depois que o golpe foi dado. No kumite,
Se um dos três falhar, se o corpo cansar, a técnica for errada ou a mente se distrair, você perde. É o teste definitivo da união de Shin Gi Tai. A lição mais bonita que o Karatê nos ensina é que o dojo é um espelho da vida e que o equilíbrio de Shin Gi Tai não serve apenas para nos tornarmos melhores karatecas. Serve para nos tornarmos seres humanos melhores. A busca por essa harmonia transborda do tatame e inunda todas as áreas da nossa existência. O que você aprende ao tentar unir mente, técnica e corpo para dar um soco perfeito, você aplica para resolver um problema no trabalho, para ter uma conversa difícil em casa, para superar um desafio pessoal. O Karatê te dá as ferramentas para construir uma vida mais equilibrada e com mais propósito. Pense em um grande projeto no seu trabalho. Você precisa de Shin Gi Tai. O Shin é a sua mente, o planejamento estratégico, a visão clara do objetivo, a motivação para liderar a equipe e a resiliência para não desanimar com os problemas que aparecem. O Ji é a sua técnica, o seu conhecimento profissional, suas habilidades específicas, as ferramentas que você usa para executar o trabalho com qualidade e eficiência. E o Tai é o seu corpo, a sua energia e saúde para aguentar as longas horas de trabalho, a sua disposição para ir até o fim. Se faltar a motivação, o Shin, o projeto não sai do papel. Se faltar a habilidade, o Ji, o resultado será ruim. Se faltar a saúde, o Tai, você não aguenta a jornada. Essa filosofia nos ajuda a encarar os desafios da vida de uma forma diferente. Em vez de se sentir sobrecarregado, você aprende a dividir o problema em partes. O que a minha mente precisa fazer, o Shin? Qual a melhor técnica para resolver isso, o Ji? Eu tenho a energia e a saúde para encarar essa batalha, o Tai. Essa estrutura de pensamento te dá clareza e controle. Você aprende a não agir por impulso. Você respira. Você observa. Você planeja. E então, você age com toda a sua energia focada. Exatamente como você faria antes de aplicar um golpe no dojo. A vida se torna o seu grande kata. O verdadeiro karatê, portanto, é uma busca diária por esse equilíbrio. Não é algo que você alcança e pronto. É um caminho. Um caminho de autoconhecimento e de aperfeiçoamento constante. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer seu espírito, aprimorar suas habilidades e cuidar do seu corpo. E ao fazer isso, você não está apenas se preparando para lutar. Você está se preparando para viver. Viver com mais coragem, com mais competência e com mais saúde. O convite do Karatê é este. Busque o Shin Gi Tai em tudo o que você faz. Na sua profissão, nas suas relações, nos seus sonhos. Porque o equilíbrio não é apenas o segredo do verdadeiro karateka. É o segredo de uma vida bem vivida. O Sex.